Depois dos créditos com vida, está de volta hoje recebendo uma pessoa muito especial para mim, uma amiga querida, que já vou apresentar, mas antes, já que estamos inaugurando esta fase vídeo, vou aqui fazer a minha audiodescrição para vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, uso um óculos cor-de-rosa e estou vestindo pink. Vou primeiro apresentar a minha convidada aqui, aí ela depois faz a audiodescrição dela, não é? Vamos lá! Carol Garcia, seja muito bem-vinda ao podcast. Alegria, alegria. Ai, vou dar a ficha corrida aqui, tá? Bacharel em Comunicação Social, com ênfase em cinema, pela PUC-Rio, chiquérrima, foi discípula de Zé Carvalho, falamos aqui. Com pós-graduação em TV Writing pela Columbia University, chiquérrima. Roteirista especializada nos gêneros comédia e suspense. Nossa, eu não sabia que tinha essa especialidade. Assim. É onde eu domino, é onde eu vou tranquila. Entendi. Mas, sim, tô aberta para outros também e vou me aventurando em outros. É, sobre isso também. Para quem ainda não ligou o Lé com Cré, o nome com o trabalho, ela fez parte das equipes de roteiros dos seriados Bom Dia, Verônica, as temporadas 1 e 3, Cine Hollywood, a série de TV, Tapas e Beijos, Impuros e Jungle Pilot, que é da Universal Channel. Acho que essa menos conhecida, mas enfim, as pessoas vão lembrar. Além disso, ela criou junto com a Bárbara Harrington a série Extremo Sul, vencedora do prêmio de melhor piloto no Frapa em 2018. Frapa, para quem ainda não sabe, vá pesquisar, mas é um festival de roteiristas que a gente tem, que acontece todo ano em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e esse ano vai ter também, tá? Em 2023, a Carol fez parte da banca de pitchings de pilotos desse mesmo festival. Ai, que chique! Foi consultora do PTC Lab. Quem não conhece também vai pesquisar. Um beijo, Bia Crespo. E ministrou o curso online Como Criar um Spec para a Roteiraria em 2020. Eu já contei toda a carreira, mentira. Gente. Agora você pode se apresentar, que a louca demorou é muito tudo bom isso pra ver a falar. autoestima que fica enorme. Vou vir sempre, me chama Menina, sempre. mas é muita coisa na carreira. Como assim? Tem Isso que tem você exaltar. esqueceu, você esqueceu o filme. Eu esqueci Natal o cheio filme. de graça e o filme que a gente que está lançando hoje, que a na gente verdade estamos já falando. estreou. Já estreou, né? Vamos falar dele já. É o assunto do nosso episódio, depois que o Carol contar a carreira dele. Mas fala, qual que é? Fala de novo. Doce Família. Doce Família. E vou me descrever também para audiodescrição, né? Para quem tá em casa. Importante. Sou uma mulher branca, de 1,57 m, estou sentada, tenho cabelo castanho, estou usando um óculos arredondado meio cinza, eu acho. Isso, tá ótimo. E estou com uma jaqueta jeans e um Sharp amarelo. E as unhas amarelas também, gente. Meio abelhinha, amarelo e preto. Arrasou. Muito bem. Bom, eu fiz um resumão, mas agora você vai contar em detalhes, porque, enfim, quem já nos ouve sabe que tem aquele momento. Como é que você veio parar? Por quê? Por que escolheu essa área? Por quê? Conte para nós desde o comecinho do parto. Mentira. Então, Sua mãe tá aqui, beijo. Eu trouxe a minha mãe aqui hoje pra vir falar dos meus traumas. Mas eu acho que começam nos traumas mesmo, né? A gente escreve um pouco pra... Acho que é pra exorcizar, né? O que a gente passa, ou... sei lá, vai encontrando a nossa voz. Sim. Eu não venho do mundo artístico, então minha mãe é analista de sistema, então até eu vim com ela no avião conversando, porque eu sou do Rio, né? E vim aqui pra São Paulo pra participar desse incrível videocast. Ai, gente, chique muito demais. Não, você que é chique. E aí a gente vem falando sobre algoritmo e tal, que é a área dela. Meu pai é economista. Caramba, exatas, raiz e tal, e eu fui meio caminhando, assim, a universidade foi muito importante pra mim, porque eu lembro no meu terceiro ano, assim, que o meu pai, eu falei que eu queria fazer uma coisa da área de humanas, e meu pai me convocou pra um almoço, assim, e com um engenheiro de produção, e ele falou assim, não, aqui já vai da parte criativa da engenharia de produção. E, cara, pra você ver como era distante, mas aí eu acabei entrando na PUC, aí fui fazer comunicação. Aí eu primeiro pensei em fazer jornalismo. Aí... porque não tinha uma especialização na PUC. Não, você escolhe... Depois. Não sei como é que é agora, né? Porque tá. faz tempo. Mas na minha época era assim, você tinha um ciclo básico de 1 ano e meio. Tá. Jornalismo, marketing e cinema. Entendi. E eu achava cinema, assim, impossível. Eu tinha admiração, eu amava assistir filme, adorava ir no cinema. Mas a gente quer saber o ano, aquelas, porque às vezes é legal falar, porque mudou muito mesmo a faculdade.
Eu entrei em 2006.1 Tá. e me formei em 2011, porque eu cheguei a fazer um intercâmbio na França. Tá, joia. Eu achei muito... Não, foi muito legal. Foi pela PUC, e aí eu estudei um ano em Montpellier. E é interessante, porque eles têm uma visão de cinema de autor. Foi muito importante ter ido também. Legal. E ter visto, porque eu também... depois fui estudar lá nos Estados Unidos. É muito interessante de ver como é que as diferentes escolas pensam, né? Sim. E na minha época, na PUC, o cinema era muito mão na massa. Faça. Tá. Cara, Uma câmera na mão, me der na cabeça. Não, cara, até que não. Porque, Não? tipo assim, Zé Carvalho, tipo, dando aula de roteiro. Mas era incentivar você a fazer. Eu até encontrei com uma outra aluna que falou que um pouco mudou. Eu fico assim, que pena, porque pra mim foi importantíssimo. Eu tive aula com a Marisa Leão, de produção. Que legal. Pô, aula com o Walter Lima Júnior de direção, com o Zé Caramba. Carvalho de roteiro. E tinha uma coisa, tipo assim, vamos fazer o curta, vamos escrever, vamos produzir. E isso foi muito importante pra mim. Eu na escola não era muito nerd, não. Mas na faculdade, eu fazia 30 créditos sempre. Fiz aula de ruidagem. Cara, eu fiz aula de tudo. De todas as aulas que tinha. Mergulhou. Mergulhei. Aí fui mudando, entendeu? Aí eu fui me encontrando no cinema. E eu lembro que até, tipo, falando dos traumas, né? Minha mãe depois vai brigar comigo, é melhor feio aqui. Mas eu lembro que uma época que meu pai virou pra mim e falou assim, pô, já acabou essa coisa de cinema, né, essa fase. Mas aí quando eu entrei, aí eu fiz antes de me formar, eu passei no estágio na Globo, de assistência de direção. E eu já tinha escrito e dirigido alguns curtas na faculdade. E eu achei isso, foi muito importante, assim, pra você desmistificar um pouco, assim, do processo, eu acho. Que às vezes... tem muitos alunos que escutam aqui, né? Então, eu imagino que eles vão, às vezes, se sentir assim, caraca, cinema sei lá, o Tarantino, ou você sei lá, você endeusa. Entendi. E, às vezes, você fica meio com medo de fazer. Então, eu achei que foi muito importante ter feito. E aí, eu, enfim, fiz um processo passei por um processo de seleção da Globo, entrei no Estagiar, como estagiária de assistente de direção. Aí fui efetivada lá, trabalhei também como assistente de direção por um tempo, fiz Avenida Brasil, que eu tenho um orgulho de ter feito. Oi. Oi. Sucesso, gente. Cara, marco na história da televisão brasileira. Pô, eu tenho maior orgulho, assim, porque foi uma super escola. Era muito puxado, assim, eu tinha algumas semanas que eu não folgava porque eu queria vir na gravação, sabe? Era uma coisa assim, não, vai filmar, sei lá, o quê do lixão, é uma oportunidade de ver o Zé Vilamarim filmando, aí eu queria ir, eu pedia pra ir a mais. Então, pra mim, entrar no audiovisual foi muito da paixão, assim. E aí, num determinado momento, eu tava indo mais pra essa carreira de direção, e aí o Zé Carvalho, que tinha sido meu professor na PUC, entrou na Globo e inaugurou um departamento lá que era o DAA. O DAA era o departamento que tinha. E o dele tinha um nome lá específico, alguma coisa narrativa, mas era para receber projetos, para dar aula de roteiro. E aí ele foi selecionando algumas pessoas, eu estava fazendo a aula dele por fora, que nessa época ele já tinha roteiraria. Você já tinha ido para Colômbia e voltado? Não, eu fui pelo departamento do Zé Carvalho. Ele é muito importante. Ah, entendi. Não sei se ele vai escutar, mas um beijo, Zé. Vai, a gente força ele, aquelas. Pode falar, desculpa. Cara, mas é muito... Porque ele é muito importante. Porque eu lembro que ele era um professor, assim, com um olhinho que brilhava, assim. E ele virou pra mim e falou assim, cara, você escreve. E isso é muito... Quando você se vê assim reconhecido, isso no começo da carreira é muito importante. Nossa, dá um gás na vida. Você fala, é isso, vou fazer. Você já fez aula com ele? Já, eu fui cobaia dele na roteiraria da turma de 2015, que ele dava aula na O2 ainda. Caraca! Era só para produtores. Eu fui da turma experimental da roteiraria. Muito maneiro. Cara, então você sabe, porque ele é a pessoa mais empolgada do mundo. Muito, gente. E uma enciclopédia viva, né? Cara, e é isso. E aí, sabe, é um jeito que você, me empolgou muito. E eu já tava meio um pouquinho em crise, assim, será que é direção? E eu via que minhas contribuições, às vezes, partiam muito de uma coisa de roteiro. E aí eu fui fazer o curso dele. Aí abriu essa vaga no departamento dele, fiz uma mudança, assim, dentro da empresa. E aí, ele ficou 1 ano lá, e nesse 1 ano teve a oportunidade de eu ir pelo departamento para a Colômbia, que também bacana. Foi divisor de águas, que eu fiz esse curso de TV Writing com o Alan Kinsberg na época, agora o Alan Kinsberg está em outra universidade lá. Mas foi, assim, muito...
eu vejo como ainda, isso foi em 2014. Caramba. E como isso eu ainda, os aprendizados de lá, às vezes eu ainda me pego. Porque o americano, então, é muito mão na massa. É muito. O francês não, o francês, teoria. Entendi. Mas o americano é tipo assim, cara, você quer fazer um piloto? Até o curso que depois eu fui dar para a roteiraria foi de uma aula que eu fiz lá, que era do SPEC, que é assim, cara, vamos estudar como é que para onde você quer trabalhar? Você quer escrever o quê? Uma comédia, um drama? Escolhe. Vamos fazer um exercício de escrever um episódio para um série que já existe. Que já existe, que você gosta. E esse estudo, e é engraçado, porque na aula de piloto, que é o seu original, também era a mesma coisa. Vamos decupar, porque você nunca parte do nada, né? O seu piloto conversa com outras coisas. Uhum. Então, assim, quais são as séries que conversam com a sua? Vamos dar uma olhada. Ai, que bacana. Cara, eu achei isso muito, muito interessante. Aí eu voltei, aí o Zé saiu da Globo. Aí foi dar o curso na O2 e tal. E aí abriu uma vaga no Tapas e Beijos, que tava já na 5ª temporada. Aí já pra escrever, você já foi pra equipe de roteiro. E eu tava, tipo assim, sangue no olho, que eu tinha feito o curso. Eu tava, assim, querendo muito escrever. Fazer tudo que acontecer. E, cara, aí foi legal. Aí entrei, também foi uma super escola, assim. E conta como que era um pouco a sala, a equipe, quantas pessoas eram, a gente quer saber tudo. Quantas pessoas eram? A gente tinha 2 chefes. O Cláudio Paiva já não estava mais, ele tinha ascendido dentro da Globo naquela época. Então, ele é o criador, né, do Tapas e Beijos, mas ele estava supervisionando porque ele tinha outras séries. Tá. E aí, era o Newton e o Lisboa eram os chefes da sala. Eles dividiam a chefia da sala. E a gente... Aí era eu, Carla Faur, Júlia Spadatini. Carla Faur e Júlia Spadatini, criadoras do Segunda Chamada. Cara, uma escola incrível. Aí tinha o Fabito, que agora está trabalhando com realidade virtual, empreendedorzaço. Tinha o Dino Cantelli, que até outro dia o Vilamarim falou o nome dele fiquem de olho nesses roteiristas. Um beijo, Dino. Olha, gente. César Amorim, que é assim... Depois a gente trabalhou junto, quando eu fui chefiar a sala do BO, puxei ele, que é o meu fechamento, a gente entrou junto nessa sala do Tapas. E foi uma super escola, assim. E uma coisa interessante é que eu peguei um pouco essa transição para os streamings, que o Tapas e Beijos, ele ia ao ar semanalmente. Uhum. Então, era uma coisa muito legal, porque e era uma pressão, porque você era uma obra aberta, né? Sim. Então, a gente estava escrevendo, a gente escrevia um episódio, uma semana. Na outra semana, tinha que ser produzido. Na outra semana, pós-produção ia ao ar. Então, tinha uma cadeia de produção ali... Intensa. Cara, apesar de você ter esse espaço de 15 dias, cara, era uma semana... Tudo bem, já estava bem estabelecido o universo, mas era quase assim, da ideia ao roteiro final. Gente, em uma semana. Sim. Porque o pessoal também, para mim, eu estava aprendendo tudo, né? Tava absorvendo, mas para aquela galera já estavam há 5 temporadas escrevendo. E eram temporadas de 46 episódios, então eles dominavam muito. Mas eu já era fã do Tapas, então para mim foi muito legal, assim, até hoje. E era um super elenco também, cara. Sim. E eles respeitavam muito, a direção respeitava muito, o elenco, assim... trabalhava a favor do texto, eu achava isso muito legal. Pô, Andréa Beltrão, né? Pois é, menina. Fernanda Torres, Vladimir Brista, Fábio Assunção. Era incrível, era incrível. Que legal. E aí, depois disso? Aí eu fiz Cine Hollywood. Também foi muito legal, com o Márcio Wilson, era o chefe da sala. Aí trabalhei também com a Bibi da Pieve, com o Ploski. E no Cine, eu tive que sair um pouco antes, por causa do Extremo Sul, que é esse meu projeto, que ganhou o Frapa, que a gente desenvolveu lá na Globo. Infelizmente, parou numa gaveta, mas teve Calma, não sabemos. Sempre mas pode. Fala. Ainda sempre pode acontecer. Sempre pode. E eu tenho um orgulho também do Extremo Sul, que aí eu desenvolvi junto com a Bárbara Harrington. O Célio Porto também estava com a gente no primeiro desenvolvimento. O Gustavo Fernandes era o diretor responsável. E, cara, é um policial no ar que se passa na cidade de Rio Grande, extremo sul do Brasil. Eu acho ele muito... Faz o pitching. Vai que a gente... Globo, vamos trazer de volta. Aí, Cara, E é um gênero que eu gosto muito. E ali eu descobri que eu gostava muito do
do gênero. E era uma coisa assim, que a gente queria fazer realmente o noir escandinavo, que é um tipo específico de suspense, que flerta um pouquinho com o terror. Mas é muito legal, assim. Eu achei muito divertido. E eu acho muito... E é interessante, porque assim, a gente escreveu, isso foi em 2016. Então, assim, antes do Bolsonaro assumir. E ele trata de ascensão de extrema-direita, de racismo. É muito interessante como é que ele continua muito atual. Porque, basicamente, era o detetive Falcão, que a gente queria que fosse o Seu Jorge, que é, enfim, um detetive negro. E a gente sabe que na Polícia Civil tem poucos policiais negros e que tem muito preconceito. Ele voltava para a cidade dele de origem, que era Rio Grande, para poder investigar um assassinato macabro. Então, tinha um serial killer à solta. E ele era o cara de confiança e ele voltava e reencontrava. E o principal suspeito era a namorada dele de infância. Então, e era uma namorada, era uma mulher branca, de uma família alemã. Então, tinha todos uns traumas que voltavam. Era bem, bem interessante, assim. Nossa, quero ver. Só sei que assistiria. Fica a dica aí, pessoalzinho. E aí, depois disso, eu saí da Globo. Aí fiz o Jungle Pilot. E é interessante, porque o piloto do Extremo Sul, enfim, nunca foi feito. Mas ele me abriu muitas portas. Porque foi por causa desse roteiro. Então, pessoas, nada se perde, tudo se transforma. Muito importante você falar isso. As pessoas, às vezes, desistem de um projeto ou acham, não vou apresentar. Gente, gaveta não lança projeto, tá? Vamos lembrar disso. Exatamente. E às vezes é porque a gente fica meio tristinho mesmo, porque a nossa autoestima é muita negação que a gente recebe, né? A gente precisa trabalhar isso, é muita resiliência, gente. Acho que vida de roteirista, não sei, audiovisual talvez, né? É 90% não e 10% sim. Já precisa deixar claro aqui para as pessoas, entendeu? E às vezes é 1%, mas, cara, às vezes aquele 1% você consegue fazer render. É isso! E aí, enfim, ele me abriu portas, que era meu roteiro meio de... quando eu fiz a entrevista pro Jungle Pilot, o Davi Kolbe, que era o chefe da sala, ele não me conhecia. Então, ele precisava ver como é que era o meu trabalho e tal. Então, eu usei como um portfólio. Agora, o Davi é um super parceiro, meu amigo. E a gente escreveu o Jungle Pilot junto com o Pedro Perazzo. Depois, a gente repetiu esse trio quando a gente escreveu Impuros. Ah, verdade. E com o Davi, eu escrevi também o Bom Dia, Verônica. Só que, assim, é isso, né? O roteiro foi a minha... Eu achei assim, que triste. É um cartão de visita, né? Exato. É isso, Olha como é que eu escrevo. É isso, é portfólio, gente. Exato. Precisa lembrar disso, exatamente. E aí fiz o Jungle Pilot, que é uma série que eu tenho um orgulho. Ela é pequenininha, porque foi pra Universal. Universal Channel. Engraçado que na Universal... que quase ninguém assiste mais TV por assinatura hoje em dia, mas ele passa direto. Mas eles não... Algumas coisas migraram pra Globoplay. Esse não foi um caso? Então, ele tá naquele Globoplay mais canais. Ah, tá. Então, dá pra assistir. Ele é bem interessante também. Ele é um suspense, assim, que se passa na Amazônia. Tá. Vou contar todos os projetos. Depois você corta, hein? Pitching, vai fazendo. É isso, a gente quer que as pessoas assistam, tá certo. Vai lá. Então, tem uma companhia de táxi aéreo que tá mal das pernas, são 2 irmãos, e tem um irmão que faz uns voos meio clandestinos pra poder pagar as contas. Tá. Quem organiza é o Júlio César, que é o dono da empresa, esses voos clandestinos, só que o outro irmão é que pilota. E o outro irmão já tá querendo, tipo assim, vamos parar com isso, porque isso é o meu que tá na reta. Sim. Aí, numa dessas, ele cai, o avião dele cai, ele não sabe qual é a carga que ele tá, ele falece, e aí o irmão vai atrás dele e encontra uma maleta com uma grana preta lá, milhões de reais, e ele pega essa maleta. E aí é tudo que acontece, aquele sonho, assim, um pouco a febre do ouro, assim, que é tipo... Sim, todo mundo atrás da maleta? Ambição, porque você acha que você pode simplesmente pegar uma maleta de dinheiro e guardar. De um avião clandestino e levar pra o dono casa. vai atrás, né? Pois é, Brasil. Você acha que ninguém te viu, você é visto. Então, é muito sobre isso e eu acho que é muito interessante esse universo também ali da Amazônia, sabe? É bem legal, bem legal. Assistam então, pessoalzinho. Globoplay+, tá lá. Assistam. Muito bem. Aí, peraí, Jungle Pilot. Aí Impuros, aí depois eu escrevi Impuros. E aí Bom Dia, Verônica, que aí eu acho que foi, tipo, realmente o divisor de águas da minha carreira, porque... Conta. Rafa Monte, muito obrigada, Ilana. Aí a primeira temporada fui eu, o Rafa, que é o criador e o chefe da sala, a Ilana, que escreveu o livro junto com o Rafa, o braço direito dele.
Gustavo Bragança, que era também o roteirista sênior da primeira temporada. Acho que ele também tinha uma outra função, acho que coordenação, porque ele era também o roteirista da Zola. E eu e o Davi. Tá. Cara, e foi muito, muito legal. Foi muito legal. O Rafa, esse best-seller, gênio do terror e tal. Uhum. E, cara, foi muito divertido. Sala presencial, que é uma coisa que eu sinto falta. Ai, menina, pois é. Assim, acho que democratizou com a pandemia, mas a gente sente falta de um... É diferente a energia, né? Parece que a gente se desgasta mais rápido quando é virtual, assim. Ao vivo tem mais energia, não sei. Demais. Eu sinto também. E aí, cara, foi muito legal. A gente ficou, eu não lembro quanto tempo na sala, mas foi muito legal o processo todo, a escrita. E aí, dando um fast forward um pouquinho, né, talvez, né? Depois eu voltei para escrever a terceira temporada. Aí eu escrevi um filme, aí depois do Bom Dia Verônica, eu escrevi um filme, que é o Natal Cheio de Graça, que estreou ano passado, da Netflix. Aonde? Tá, boa. E aí eu tive o convite para fazer o BO, que eu peguei já do início do processo. O Leandro tinha uma ideia original que ele desenvolveu junto com alguns outros roteiristas. Aí eu entrei já para a criação da Bíblia e foi minha primeira vez chefiando uma sala de roteiro. Foi um processo que legal. Maravilhoso. Eu esqueci de falar do Doce. O Doce eu escrevi em 2020. Não, mas a gente vai falar especificamente dele, né? separado, isso. Tá bom. E aí o processo do BO foi muito legal. Foi muito legal. E foi um processo com a Netflix, então a gente foi com a Camisa Listrada. A gente teve uma primeira sala para o desenvolvimento da Bíblia e de 2 roteiros. Foi aí que eu trouxe o César Amorim, já que era conhecido de longa data, desde lá do Tapas e Beijos. Aí conheci a Fabiola, que é maravilhosa, mas que foi uma roteirista que o Leandro trouxe. Tá. Cara, o Leandro Hassum é muito legal, cara. E ele foi muito... Porque comédia é muito da estrela, né? Assim, né? Como era com o Paulo Gustavo, eu também trabalhei com o Paulo Gustavo. E, cara, eu achei, assim, o processo do Leandro muito generoso, sempre muito afim. Fazia leituras com a gente e ajudava a gente a defender. Isso é muito legal, né? E processos bons a gente precisa falar, né? Com certeza. E o pessoal da Camisa Listrada foi muito legal também, com a Netflix, a gente batendo bola. E aí a gente escreveu, né? A gente teve 2 desenvolvimentos, né? Tudo agora tem uns greenlightzinhos, né? Uhum. Aí depois eu pude expandir um pouco mais a sala de roteiro. Então, na primeira fase era com o Vitor, com a Fabiola, com o Cezinha, e o Diógenes era nosso assistente de roteiro. Depois, na segunda fase, o Vitor saiu porque ele foi escrever o Impuros. E aí a gente expandiu, tinha o Eduardo Araújo, o Pedro Perazzo, que eu já conhecia também de longa data. Tenho medo de esquecer, gente. A Gautier fez ela participou da gente também do início do processo, mas não chegou a abrir roteiro. Tá. Cara, e foi muito legal. E era uma sala grande, assim. Era uma sala, éramos 9 pessoas. Caramba. No início, a gente estava ali na pandemia. Então, cara, foi tudo online. A gente chegou a receber greenlight para escrever a segunda temporada. Então, a segunda temporada... Antes da primeira ir pro ar, vocês já estavam com greenlight. Ai, que legal. E aí, a gente já foi no ano passado, né? Foi 2023. A gente pôde fazer ao vivo. Foi muito legal. Foi muito legal. Muito legal. Ao vivo você diz com plateia e tudo? Aquele esquema... Não, a sala de roteiro, digo. Ah, tá, menina louca. A filmagem foi... Eu já fiz com plateia. Eu trabalhei no Vai Que Cola, que era com plateia. Sim. Mas o BO era filmagem normal, né? Sim, estúdio normal, tá. Quantos episódios? Não era estúdio, era locação? Era uma locação, mas ela tinha meio uma estrutura como se fosse um estúdio, mas era uma locação. Tá. Quantos episódios que é o... 8 episódios. Foi muito legal. Boa. E é uma sitcom que se passa na Tijuca. O delegado Suzano é o Leandro Hassum, que é um delegado medroso. E ele é de Campo Manso, que é essa cidadezinha fictícia do interior do Rio. Que todo mundo assim... Campo Manso. O pessoal é manso, o pessoal é... pacífico. Tranquilo. E ele chega assim na Tijuca, tira o porrada e bomba. E tipo assim, cara, onde é que eu tô? E aqui tem uma máfia dos caça-níqueis que caça delegado. Socorro.
Só que ele, com o jeitinho dele, ele acaba conseguindo... acaba que, no fundo, a gente é uma grande metáfora, assim... Claro que usando humor e tal, mas... Que assim, cara, polícia civil é inteligência, né? Então não precisa ser só violência. Né? Sim. Essa coisa truculenta. A gente... E é bem interessante. Eu esqueci de falar do Pedro Emanuel na sala. Um beijo, Pedro. Agora eu você tenho manda medo, beijo eu tenho de medo olho. de esquecer, Pedro Emanuel. Cara, roteirista importantíssimo. Mas é porque eu lembrei, porque a gente puxava muito pra ser... É isso, era pra... Não só fazer humor com o cara ser medroso, mas também trazer essa... como é que um outro jeito de ser não violento pode ser legal, sabe? Uhum. E resolver também. Exato. Ser efetivo, né? Existem outros caminhos. E eu acho que isso era até da forma como a gente fazia as piadas, assim. A gente tentava fazer as piadas... Era piada em cima... de como a pessoa se comportava, sabe? Não era em cima do... Não era eu fazendo piada em você, sabe? Era porque eu sou meio idiota, eu sou tapado. E acho que isso é um jeito mais legal, né? De fazer piada. Eu gosto mais assim, esses humor de coió, eu fico com um pouquinho de receio, assim. Acho que às vezes vai muito violento e até cria pessoas violentas. Exato. Eu acho que é mais interessante, eu gosto mais. E cara, e humor, cara, Ju, é uma parada, assim... Por isso que eu falo ali, não é suspense e comédia, porque, assim, tem alguns gêneros que você... eles tiram seu couro, assim, porque... Comédia, imagina! Coisa simples, fácil de fazer. Comédia também? Não, gente. Cara, e comédia, porque assim, normalmente a gente é meio underdog, assim, as pessoas não dão muito valor e tal, e prêmio. Gente, é difícil de fazer. Normalmente bate na gente. E, cara, e a gente por dentro, assim, o pessoal, assim, essa piada não tá engraçada. Mas aqui, tipo, você, roteirista de comédia, você tem que, tipo assim, defender suas piadas. Então, eu acho que sempre o que me protegeu é que eu me divirto com as coisas que eu faço. Então, por exemplo, leitura de roteiro, eu rio alto. Porque eu realmente gosto. E tem umas piadas que, assim, você pode me contar 15 vezes. 15 vezes eu vou rir. Mas isso empolga, porque também eu acho que o ator, ele fica com muito inseguro, porque ele dá a cara a tapa, né? Sim. E na comédia, ele dá a cara a tapa, assim, tipo assim, eu tô contando uma piada. E quando a pessoa não ri, ou, tipo assim, vira o olho, eu acho que eles sentem muito, e eu entendo. Porque eles se expõem muito. Mas cara, quando o roteiro é meu, cara, eu tô com você, tamo de mão dada, eu me exponho, eu acredito no que eu escrevo. Gente, mas é sobre isso. Se não for pra ser assim, nem começa. Tem que acreditar, exatamente. E, cara, comédia... Acho que todos os roteiros a gente tem um processo muito grande de reescrever, né? Sim. Mas com comédia, eu acho que, assim, até o último momento, não digo nem só até o set, não. É até a ADR, você vai reescrevendo. Porque se não estiver engraçado, você tem uma outra ideia. Onde der pra mexer, onde der pra polir, cara, vamos. É isso. Mas é sobre isso. Esse é o objetivo, né, do negócio. É isso, tem que funcionar. E você é o primeiro público, de verdade, tem que achar engraçado. Se você não achar, ninguém vai ver. E eu sou crítica também. Quando tem leituras, eu sinto que não tá pegando, eu marco, eu tento reescrever, eu peço. Quando eu tenho equipe, por exemplo, no BO, não, gente, a gente tem que... Vamos achar uma outra. Cara, e eu sinto que os roteiristas são muito proativos, assim, são muito afim, assim. A não ser que, às vezes, a gente acredita muito numa coisa e a gente fala assim, não, vamos tentar. E aí você... às vezes tem que testar, total. Mas se não, cara, eu falo assim, me dá mais 3 opções aqui. As pessoas trazem. Isso... Ai, que legal. Gente, eu fico imaginando essa sala. A Cutis vai sair assim, ó, nova, renovada, de tanto dar risada. É sobre isso, tem que ser a sala, eu me tem divirto. Que ser... E eu acho que esses processos fazem diferença. No BO, a gente se divertia muito. Na segunda temporada também teve alguns outros roteiristas que fizeram parte, a Luísa, a Júlia, o Ramon. E, cara, eu acho que é isso. A gente tem que se divertir, né? Sim. Muito bem. Falei pra caramba. Mas é sobre isso, é isso que as pessoas querem saber, dos processos, entende? Falar das coisas que a gente já sabe, a gente não quer. A gente quer saber das coisas que a gente não sabe. Muito bem. Estamos aqui para falar do que hoje? Estamos aqui para falar... Doce Família! Doce Família!
este longa gostosinho que estreou na Netflix, que Carol vai contar um pouco. Você quer, eu ia dar a história, mas eu acho que era bom você contar a história. Pode falar. Faz um pitch, você já fez uns pitch em tudo aí, faz desse também. Cara, esse é um filme interessantíssimo, porque esse eu comecei a escrever em 2020. Depois você conta a história, conta a sinopse primeiro. A sinopse é o seguinte, é uma adaptação de um filme mexicano que já existe. Tá. Mas é um filme que eu trouxe muita... A nossa adaptação foi bastante livre, então tem algumas coisas bem diferentes do original. Tudo Mas bem. basicamente é o seguinte, Mari Xavier Mari, plena, uma musa. doceira, exatamente, gata, bem-sucedida, uma doceira bem resolvida. Ela é pedida em casamento. E aí, no que ela é pedida em casamento, ela resolve que ela quer casar com o vestido de noiva da mãe. Da mãe. Que era da mãe, porque a mãe casou grávida dela. Só que a mãe dela, Maria Padilha, que é a Verônica no filme, ela é, tipo assim, a dona de uma empresa de emagrecimento. Musa Fitness. Musa Fitness, dessa que é tipo assim, cara, você tem que ter foco. Você só não tem o peso que você quer porque você não tem foco. Eu acho até que ela não usa essas palavras, tipo, o peso que você quer. Tipo assim, você não é magra, sabe? É uma coisa... Isso, é bem radical, ela é radical. Como algumas pessoas que eu não vou falar o nome na vida real pra não ganhar um processinho aqui, mas... O advogado dizendo, não se atreva. Não se atreva. Mas assim, dessas pessoas que fazem assim, cara, você tem que se odiar pra você emagrecer, enfim. E aí, ela, no primeiro momento, né, como essas coisas, né, que acontecem na nossa vida. Você acha que você tá muito tranquila, mas a sua autoestima acaba abalada, você quer entrar naquele vestido, é um sonho. Mamãe, me ajuda. Minha mãe tá ali na plateia. Aí você fala, mamãe, me ajuda. E aí ela entra nessa loucura. E, cara, é uma comédia romântica. É uma estrutura de comédia romântica. Então... Nós vamos falar disso. Então tá. Mas era só pra dizer, assim, que é um filme que, assim, é coração também. Então, assim, é pra gente exorcizar, pra poder falar dessas violências que a gente passa... se sentindo, né, com um corpo inapropriado. Uhum. E eu acho que, assim, é gostoso a acidez do filme, né? Eu acho que... E não só, enfim, do roteiro, mas também da atuação e da direção. E né, um processo bastante coletivo fazer um filme. Mas eu acho que isso é muito interessante. E também o coração, porque eu acho que isso é uma vitória do filme também. Que ninguém tá fazendo nenhuma maldade de propósito porque é mal. Uhum. Eu acho que tem uma lógica ali por trás de cada um. Enfim, você entende um pouco a motivação, né, da mãe ser como é e tudo mais. Eu acho bonito, é verdade. É bem coração. Então tá. Então pera. Agora vamos voltar. Como é que você chegou no projeto? Eu recebi uma ligação da Carol Alckmin, que estava na Glass. Tá. Me chamou, pediu para eu ver o filme. O original mexicano. Como é que você faria essa adaptação? Aí fiz um pitch com Mayra Lucas. Aí, cara, é um assunto que me interessa muito. E até... tanto o assunto de falar de pressão estética, de gordofobia e tal, mas também sobre as relações de mulheres. Então, eu achei o filme muito interessante porque era a relação dessa mãe, dessas irmãs, e não tinha a ver, não era um filme que ela precisava mudar para conquistar um cara. Isso. Então, isso eu já achei muito maneiro. Porque assim, cara, era a relação dela com a mãe. No filme era o original era um pouco mais multiplot, assim, eram tramas paralelas. As irmãs tinham mais espaço, a mãe também. Exato. Tá. E com tramas paralelas, mas eu falei assim, cara, eu acho que o ouro tá aqui. Vamos elencar aqui a Tamara, né, como a protagonista, e vamos contar essa história de mãe e filha, porque eu acho que isso é o ouro. Até no original, não é a mãe que tem a empresa de emagrecimento, é uma das irmãs. Tá. Mas eu achava mais interessante, porque tem os stakes, né, que a gente fala, né, em roteiro, que assim, o que tá em jogo? É muito maior quando a sua mãe é a dona da empresa de emagrecimento, né? Os traumas vêm mais fortes. Se a sua mãe vende pra todo mundo que assim, cara, você não é magra porque você não quer. Exatamente. Se você não tem 36, é porque você não tem... Se você não veste 36, é porque você não tem vergonha na cara. Essa é a sua mãe. E você veste, sei lá, 48, entendeu? Então, eu acho que é meio... É mais forte, né? Mais tensionado. Sim. E aí, esse pitching foi o que eu fiz. Eu falei alguma coisa das personagens, eles se embarcaram e a gente foi...
moldando, né, o roteiro passo a passo, né? Então, eu lembro que eram as loucuras, porque o filme só foi ser filmado em 2022. Tá. Mas na época era assim, não, a gente vai filmar no início de 2021, então tem que ser escrito super rápido. Então, eu lembro que não teve argumento, foi uma sinopse curta. E você já partiu pra escaleta, roteiro? Escaleta. Cara, mas eu vou te falar, eu acho que é porque o assunto me interessa muito. Tá. E até fazer, né, eu faço terapia, né, sou analisada. E eu acho que é uma relação, né, a relação com a minha mãe que tá aqui, era uma coisa que eu já conversava. E até depois eu fui... Cara, esse ano eu fui ver que eu já tinha escrito um roteiro que era meio uma relação de mãe e filha. Então, era uma coisa, assim, que já tava na minha cabeça. Tá. Então, foi vindo, assim. E eu acho que nem sempre, né, a gente como roteirista escreve com universos tão próximos. Então, nem sempre a gente consegue ser tão rápido. Mas eu fiz uma pesquisa muito grande, assim. Para além do que eu trouxe da minha vida, das minhas críticas e tal, eu fiz uma pesquisa grande. Eu lembro, cara, que eu li o Hunger, da Roxane Gray, que é um livro sensacional, que ela faz ela faz como se fosse uma memória do corpo dela. É uma mulher gorda, negra, americana. Eu acho que ela é de origem caribenha. Cara, mas é muito interessante. E eu achei que era muito importante para mim dar um mergulho em todas as nuances das violências, né? Da pressão estética. Então, eu fui muito teórica, não que isso esteja no filme, mas eu fui lendo, fui buscando, fui vendo filmes, assistindo muita coisa do pessoal do Movimento Corpo Livre, a própria Mari Xavier, assisti coisa pra caramba, ali o alexandrismos, né? A Alexandra Gurgel, vi coisa pra caramba. A Miriam Botan também, que ela fala sobre o processo dela de bulimia, né? Como é que ela superou, né? Porque a gente também aborda, né, transtornos alimentares no filme. E eu achava muito importante anotar e falar assim, cara, como é que eu posso transformar isso? Como é que eu posso trazer isso? Como é que eu posso trazer isso para um sketch? Então, Dietland foi uma referência também que eu assisti. O Dumpling, que era um filme não sei se você viu da Netflix. Sim, fofíssimo, né? é fofíssimo. Eu esqueci o nome da A atriz principal, esqueci também, uma americana. Que a mãe dela é a Jennifer Aniston. Sim. Cara, mas eu... assim, cara, quando né, fui fazer o pitching do Relação Mãe e Filha, eu trouxe esse filme, porque é muito bonito, né? E você já tem isso de que, às vezes, eu acho que tem esse potencial universal da história. Por mais que a gente esteja ali falando, né, de uma relação de mãe e filha, né, de vestido de noiva, específico sobre gordofobia, eu acho que tem uma metáfora maior no filme, que é o quanto que a gente, para conseguir a aprovação dos nossos pais, a gente se molda, ou se a gente se tortura, ou a gente, né... E é um crescimento mesmo, quando você consegue virar para os seus pais e falar, olha, aqui não. E às vezes até eles, né, eles param e eles pensam assim, caramba, eu estava fazendo isso, porque eles não fazem de propósito, né? Não. E até eles pensam assim, caramba, mas por que eu faço isso? Né? Tem que parar para pensar, primeiro perceber que você está fazendo essas violências, para você perceber por que você faz, você se perceber como uma pessoa que também recebeu essas violências, se violenta, e eu acho que isso dá um espaço para mudar. E eu trouxe minha mãe aqui porque a gente passou por um processo muito catártico quando eu estava escrevendo esse filme. Porque, como eu falei aqui, né, quando a gente escreve comédia, a gente tem que polir esses diálogos. E na pandemia, eu falei assim, quem tá na minha bolha? Quem é que pode ler? Puxei minha mãe, meu pai, meu marido, o meu irmão mais novo. E eu tenho irmão mais velho, mas ele mora fora. Então, senão ele teria vindo também. Entendi. E eu falei, vamos ler o roteiro. Boa. E, cara, em determinado momento, minha mãe começa a chorar. A gente tem que pausar, ela me abraça. E é um momento ali da transformação não quero dar spoiler, porque eu quero muito que vocês assistam. Na transformação da mãe, ela falou assim, cara, você me entendeu. E foi muito bonito, assim. E eu sinto, assim, que a nossa relação melhorou, né, bastante depois disso, porque eu acho que é isso, né? A gente também tem um processo que a gente percebe os nossos pais como seres humanos. Sim, verdade, exato. Tipo, não é por maldade que eles falham, que eles, né, fazem certas coisas.
Ai, menina, agora que eu tô nessa fase mãe, que eu fico vendo a criança reproduzindo umas coisas, olha, sofrido. Qual a idade do... Tá com 5 a minha. Mas é isso, é uma esponja, né? Aí você se vê refletido, umas coisas que você não gosta em você, e você vê ali, você fala, nossa, vamos corrigir essa rota aqui. Pois é, porque não é por mal, Não, pois é, aí é isso, você vai ver de onde veio, né? E aí começa a fazer a mudança para que não vá para frente, total, é sobre isso. A parte que eu choro no filme é quando tem a Tamara criança. Ali, pra mim, é Ai, batata. Eu não choro vamos muito. nem falar. Não, mas eu tenho uma cena preferida, mas eu também não vou entregar aqui, porque ela, assim, é um momento muito... No hospital, não? Não, é no final. É o casamento, tá. É maravilhoso também. Então, é maravilhoso. Eu não vou entregar também. Depois eu conto. Vocês têm que assistir até o final, porque o momento dela preferido é lá no final. É lá no final. Mas aí o processo do doce que eu achei muito legal, assim, que eu pude participar de muitos momentos. Então, essa parceria também da direção com o roteiro é muito legal. Então, a Carol, eu não lembro qual momento que ela entrou, mas ela teve presente no desenvolvimento. Então, eu não lembro se era na primeira... ou se era na escaleta, ou se já era na primeira versão do roteiro, no primeiro tratamento. Mas a gente trocava. E quando, né, passa pra pré, a gente é o guardião do filme até ir pra produção, e a gente tem que, assim, cuida do bebê, agora ele é com você. Mas ela cara, é muito legal quando você acha parceiros, assim, né? Ela é muito segura e tal. Ela falou assim, cara, Carol, eu queria você comigo aqui. Você pode vir no ensaio? Cara, e foi muito legal participar do ensaio. Até por causa desse ensaio, depois eu consegui, no BO, eu participei do ensaio também. Porque você vê, né, esse contato com os atores é muito legal. E porque, assim, a Mari, ela estava desde o início do processo. Assim, acho que, assim, antes de eu entrar, a Mari já estava definida, que eu acho acertadíssimo. E aí, então, eu estudei muito o jeito da Mari falar. Mas os outros personagens foram entrando, né, foram sendo escaladas. E a gente foi filmar em 2022. O roteiro ficou pronto no final de 2020. Ia filmar em 2021, mas aí teve uma segunda onda da pandemia. Teve alguma complicação dessa de produção que a gente só foi filmar em 2022. Então, enfim, coisas mudaram e o mundo mudou também, né? Então, eu lembro que eu tive que fazer mais uma adaptação, eu tive mais uma mexida no roteiro nessa volta para a pré-produção de 2022. Tive a consultoria da Camila Agostini, maravilhosa. Beijo, Camis. Beijo, Camila. E aí e eu lembro de vir para o ensaio aqui para São Paulo, e foi muito legal, assim. E eu lembro que foi uma coisa muito, muito legal, assim, que eu acho que eu compartilhei, né, isso que eu vivi com a minha mãe. E a gente fez uma roda mesmo, porque todo mundo tinha preocupação de não fazer... Assim, a gente está fazendo uma comédia, a gente está fazendo grande público, mas a gente não quer nenhum gatilho para pessoas gordas, nenhum gatilho para pessoas com transtornos alimentares. Isso sempre foi uma preocupação de todo mundo. Então, tinha muita conversa e muita coisa, muita mudança, porque é isso, a gente quer fazer um filme que Feel good. Exato. Vamos falar de coisas sérias, mas de um jeito leve. Não quer que o tiro saia pela culatra, a gente quer... E aí a gente fez eu lembro que a gente fez uma roda, assim, com o elenco. Cara, e todo mundo começou a falar, a Mari falou bastante, mas as atrizes magras falaram também, sobre... coisas que elas tinham sofrido, sobre violências que elas tinham passado. Uma atriz falou que ela se sentiu obrigada a fazer uma lipoaspiração, sabe? Umas coisas que você fala assim, caramba, é isso, a pressão estética, ela atinge todo mundo. E, cara, essa cobrança que tem em cima das mulheres é irreal. E pra quê, né? Pra agradar quem, necessariamente? Cara, total. Total. E às vezes eu fico... Tem muita gente ganhando muito dinheiro com a gente se odiando, né? Então, eu sei que tem o interesse de algumas pessoas. Mas eu senti que tinha esse crescimento, essa catarse. E o processo de ensaio foi super legal. Aí depois eu consegui voltar pra gravação, né? Quando teve. Eu não pude ver o processo todo da filmagem, mas eu vim por 3 dias. Legal. Cara, e muito doido, né? Porque era, sei lá, 5ª fase da Covid, mas ainda tinha todas as preocupações, o protocolo todo do Covid.
e as pessoas pegavam Covid. Então, nessa etapa da filmagem, eu reescrevi bastante o roteiro. Porque as adaptações, sabe? Tipo... Hoje não temos essa atriz pra filmar. Muda a cena. E aí, até o ponto de que, assim, a Mari pegou Covid. Acho que a única pessoa que não pegou Covid foi a Carol Durão, diretora. Sorte, porque também se ela pega Covid, acabou. Deixa parado. Cara, e aí... Eu acho que naquela época eram 5 dias, mas mesmo assim, né? Mas, cara, quando a Mari pegou Covid, assim, é a protagonista, né? Não tem... Gente, como faço? Gente, é isso. E esse processo, cara, entre o que você pensou e mexer em cena, que você viu o ensaio, então você fica nervosa, você fala assim, pô, eu já vi que funciona. Mas, cara, é a dura realidade. Nossa, não tem dinheiro, tem que tirar um isso. dia aqui do dia de filmagem, vamos lá, vamos ver o que vai rolar. E é isso, alteração, página colorida. E aí eu vim mas isso tudo eu fiz muito remotamente. Tá. Eu acho que quando eu vim, eu fiz um pouquinho, mas não tanto. E aí, cara, eu vim aqui, a cena do hospital é uma das cenas que eu mais gosto. E eu falei assim, cara, vou vir aqui pra ver a cena do hospital. Aí fui, num primeiro dia vi no Enxuga Mais, que é a empresa da mãe. Aí fui no outro dia, que era a casa da irmã do meio, da Karina, que é a Ale e a Joaninha. Que também, a Joaninha é um personagem maravilhosa, né? Gente, e a relação ótima. dela, mãe e filha, é muito boa. E aí, no terceiro dia que eu ia pro hospital... Cara, a Carol falou assim, pô, você pilha de fazer uma coisa meio Hitchcock, de aparecer aqui uma figuração? Eu falei, claro! Não! Mentira! Eu fiquei empolgadíssima. E já tava assim, o Pedro, que é o fotógrafo, falou, eu quero o meu close, zoando, né? Porque figurante aparece no fundo, quietinha. Só que eu peguei Covid. Não acredito que você não teve o seu momento Hitchcock por causa do Covid. Eu cheguei lá toda protocolar, assim, pra... fazer o teste. Toda crente, vou passar aqui no cabelo e maquiagem, meu dia de estrela. Plena. Fazer só meu testezinho aqui de Covid. Pá, positiva. Eu tive que fazer meu... Aí você tem que fazer... Quarentena de Airbnb. Ai, aí eu ia voltar de avião, perdi a passagem, que essas passagens não mudam mais, voltei de ônibus. Nossa, mas eu achei que valeu a pena vir, mas eu achei uma Pô, sacanagem, engraçado. Covid. Que coisa. Essa Covid. Fica pro próximo agora. Né? Maledeta. E aí, a última parte de roteiro que eu fiz também é que foi no ADR. E a ADR é um processo... no BO eu também reescrevi bastante coisa com pós-produção. E eu não sabia nem que era possível. Eu achei isso muito interessante. Porque você realmente, na edição, você consegue coisas que não funcionam, né? Ou que você acreditava que iam funcionar no roteiro, na gravação. Às vezes, na montagem não funciona e você, caraca. E no Doce, a gente teve aquele... esqueci como é que chama quando você tem um público que faz meio test drive, assim, né? Você mostra o filme. Uma plateia teste ali. A plateia teste. Tá. E aí, a gente reescreveu um pouquinho o final. Tá. Tem um discurso final que a gente fez em ADR. E também a gente mexeu um pouquinho na montagem. E eu achei que ficou muito legal, assim. Realmente tinha... era o que eles... esqueci como é que é o nome. Mas assim, né? Eu adoro ouvir podcast de roteiro, né? Então tem aquele Script Notes. E aí tem um episódio que eles falam só sobre finais. Que tem o final, que é a Battle Scene, que é a cena de batalha, né? Que você resolve. Tem o... esqueci como é que é o nome, mas é quase como se fosse um esfriamento. É um nome em francês que eu esqueci. Détouement, uma coisa assim. Que é também tipo... não sei. Depois a gente pesquisa. Que é o final depois do final, Do né? final. Que é aquele finalzinho. E aí, isso é que eu acho que tava quase lá. Mas, cara, como é que é bom você poder fazer isso, né? Então, que bom que a gente teve essa oportunidade de fazer o da plateia teste. falar assim, cara, gostei, mas esse final podia ser um pouquinho... Dá aquele... Já tinha o chantilly, faltava só a cerejinha ali. Entendi. E, cara, tem filmes que a edição foi tudo, né? O Tropa de Elite mesmo, parece que assim... mudou o protagonista, né? Esse aí é case. mas eu achei, pô, super interessante como é que a gente consegue fazer isso. E no Doce, também reescrevi, enfim, esse discurso final da Tamara. E a gente, né, batendo essa bola com a Carol e tal, de reacertar as imagens de fim. E foi muito... Achei isso, pô, muito maneiro. Não, gente, é maravilhoso. Acho que é o mundo ideal de qualquer roteirista na vida, né? Poder dialogar em todo esse processo, assim, e contribuir, enfim, porque é poder isso.
Porque é isso, né? A gente escreve, quando a gente está escrevendo, é uma aposta. Acho que é isso, né? Que nem Sim. arquitetura, né? Você tá fazendo ali a planta baixa e tal, mas só que conforme você vai fazendo a obra, coisas vão aparecendo. Então, Sim. vamos usar. É isso. E você vai descobrindo coisas e é isso, né? Ninguém quer ver um bom roteiro, a gente quer ver um bom filme, né? Exatamente. O roteiro não é um livro, é uma peça de A obra trabalho. final é o audiovisual, no caso. Estamos todos trabalhando para esse mesmo... Exatamente. Mas vamos voltar aqui umas casas, rapidinho. Claro. Só pra gente... Porque você, enfim, eu sigo Carol no LinkedIn. Carol fez um post falando dessa estrutura Moments, que eu achei maravilhosa essa definição que você deu. Que era um pouco isso que você estava falando, que você fez uma escolha e trabalhar a relação dela com a mãe. Porque, querida, a mãe tem uma grande transformação também, né? Tem. Então, conta mais disso pra gente. Então, quando né, pensando nessa adaptação, eu quis fazer uma comédia romântica entre mãe e filha. Uhum. Então, a gente já conhece essa estrutura, que é quando é comédia romântica, é meio enemies to lovers, então inimigos a amantes, né, ou a namorados. E aí, o bromance é uma mudança que já tem há algum tempo, que é também enemies to friends. E aí, era meio isso, só que em vez de ser um bromance, um moments. Então, era entre mãe e filha. Como é que você trabalha, né, a comédia romântica? São dois personagens... Esse enemies to friends é isso, né? No começo eles não se bicam. E eu acho que, assim, no Doce a gente vê isso, que a gente também teve que modificar um pouquinho a personalidade da Tamara, que foi bom, porque ela é mais rebelde, ela questiona mais a mãe, tem uma coisa um pouco mais, tipo, dessa vida que ela tem, né? Ela é mais empoderada, né? Tamara Super, já é resolvida da super. vida. Mas é isso, né? Tem momentos da nossa vida, né? Porque queremos, sim, a aprovação dos nossos pais. Sim. Que a gente acaba fazendo coisas que a gente não imaginava que a gente seria capaz de fazer para poder conseguir essa aprovação. Então, em termos de estrutura de transformação, é isso. A Tamara embarca nessa jornada muito, muito maluca, né? De emagrecer a todo custo para poder caber nesse vestido, junto com a mãe. E aí elas se juntam, né? Tem um momento em que você vê, né, que ela está conseguindo essa aprovação da mãe, mas ela está conseguindo essa aprovação da mãe de um jeito torto, né? E que mais pra frente a gente vai ver, pra gente chegar nesse lugar que eu amo de comédia romântica. Porque assim, você ri, mas também é muito coração, é muito sentimento. Você cria personagens muito interessantes, né? Você pode, né, criar personagens com mais profundidade. Sim. Então, nunca foi uma intenção fazer dessa mãe uma vilã, assim, plana, flat. É a complexidade dessas relações. Então, a Tamara tem uma transformação que ela percebe, assim, que é tipo, caraca, olha o que eu fui capaz de fazer para poder, em busca dessa aprovação, que eu não precisava. E a mãe também, ela percebe assim, caramba, olha o que eu fui capaz de fazer com a minha filha. E eu acho que esse crescimento da personagem é muito bonito, assim. Porque é isso, né? Como você falou agora, né? Agora que você é mãe e você tem sua filha. Tem coisas que a gente... A sua filha tem 5 anos. Mas eu aposto que a minha mãe olha pra mim. Eu tô com 37, ela olha pra mim como aquela menina de 5 anos. Então, algumas coisas que eu falo, ela simplesmente... me escuta. Então, é um processo... Escute, hein? Escute, porque mãe sabe tudo. Então, eu acho que tem um momento de crescimento, de amadurecimento pelo qual a gente passa. E eu acho que é esse recorte que a gente faz no casamento com a Tamara, que é quando você tem que fazer assim, não, eu sou adulta, eu sei que isso aqui tá errado, você tem que me escutar. E a gente é escutado, né? E eu acho que é esse crescimento que ela tem com a mãe. Eu acho muito bonito. Eu acho a personagem da Verônica muito interessante, assim. Porque ela se dá conta, porque... É isso, né? Ela é de uma outra geração. Então... Que também sofreu uma pressão que já está encurtida ali na cabeça dela. O negócio, tipo, é isso. Exato. E ninguém gosta de ser vítima. Então, assim, eu acho que a personagem da Verônica, ela repete coisas meio... porque ela não quer admitir que ela foi vítima, né, de violência estética. Que ela é vítima ainda de violência estética. E, então, ela reproduz e ela normaliza violências. E eu acho que isso é muito bonito, que ela vê que a filha, quando ela percebe, né, o tamanho das ações dela, ela transforma. E aí eu acho isso muito bonito. E aí eu trabalhei as outras relações das irmãs, assim, em termos de estrutura, a partir dessa que é a principal, que é a relação principal, que é de mãe e filha.
Então, eu trabalhei a estrutura. Que eu acho isso legal também, que tem as 3 irmãs. Eu tenho 2 irmãos. Então, eu trouxe um pouquinho também dos 2 irmãos, porque tem a irmã do meio, que é a Lê, que ela tem uma filha. E ela tem críticas à mãe. Mas ela reproduz a mãe, sem perceber. Então, ela tem um discurso, assim, levemente diferente, porque ela é um pouco mais politicamente correto com a filha. Mas a gente vê o quanto ela reproduz. Então, ela sabe que ela não pode falar assim, você tem que emagrecer porque magra é bom. Mas ela fala, é a sua saúde. Mas você vê que ela não tá realmente preocupada com a saúde. Sim. Então, e ela, a partir dessa jornada da Tamara e as consequências que a gente levou, o que acontece com a Tamara, ela se dá conta, até por uma conversa depois que ela tem com a Babi, que é a irmã mais nova, ela se dá conta, caramba, se eu não mudar, eu vou virar minha mãe. E eu vou ter essa relação cagada com a minha filha. Uhum. E a Babi é a irmã mais nova, que é a Vitube. E ela... Eu acho esse tipo de personagem muito bom de escrever pra comédia também. Porque é um personagem... É tipo um Joey do Friends, assim. Que é uma coisa, assim... é uma personagem muito sincera. Tipo assim, ela é padrão. Ela tá de não bem com vê. isso. É tipo assim, existe toda essa violência, todo esse caô que tá acontecendo, mas ela não vê. Porque ela é, tipo, ela é a projeção, ela é a filha preferida, assim, né? Que a Lê fica falando. Porque ela é a projeção de tudo que a Verônica quer. E a Verônica quer passar o império pra Babi. O meu irmão mais velho, o Pedro, a gente sacaneia que ele é o irmão preferido dos meus pais. Então é um pouco... Só que a Babi é a caçula. E eu acho essa relação muito legal, porque ela não tem a rivalidade dela com a Lê, mas não tem uma rivalidade com a Tamara. A Tamara vê ela como uma criança, tipo assim, como ela é a caçula, né? Um pouco, cara, você tem que acordar pro que tá acontecendo. Então tem isso a gente trouxe do original, que é o slogan da mãe é a gorda não vai ganhar, que é super violento, né? Sim. Mas eu acho que assim, a gente vê que existe por aí coisas assim, né? Até piores. Até piores. E a Babi repete isso. E tem uma hora... E a Tamara fala assim, cara, a gorda sou eu. Você quer que eu perca? que coisa do mal é essa que você tá falando, sabe? Acorda. É muito bom. Lavagem cerebral. E ela se percebe, entendeu? Então, ela faz as coisas numa inocência muito boa. Com a personagem da Elle Woods, do Legalmente Loura. Tem as personagens da Tina Fey que também estão nesse lugar. Que eu acho muito legal de escrever, porque as piadas são no lugar da sem noção, sabe? É uma honestidade. E as pessoas tendem a gostar muito dessa personagem. Tem uma piada que eu gosto muito, que ela dá uns remédios, assim, né? Tudo proibidão pra irmã. E ela fala assim, cara, não se preocupa, que não sai por cima, sai por baixo. Aí a Tamara assim... Entendi. Que tudo aqui tem laxante. E a Vi entregou muito bem, cara. Porque ela entrega, assim, toda sorridente, assim. E é isso, tipo assim, cara... É nesse mundo maluco que eu tô entrando, Socorro. sabe? Uhum. E é muito legal. E aí, nesse post também, eu falei sobre os stakes, né? Uhum. Que tem 2 personagens. O Hugo, né? Que o Danilo que faz, que é o sócio. Ele não tinha no original. Foi até uma coisa que eu trouxe, junto com o pessoal da galeria, da Glaze e tal, que é assim, cara, isso que ela tá fazendo atrapalha a vida dela. Então, ela tá nessa jornada, ela abre mão dessa vida que ela construiu longe da família, longe da mãe. Então, o negócio dela fica em risco, porque que confeiteira é essa que não pode comer açúcar? Ela não prova os doces, não prova, como faz os doces horrorosos e tá assim, tá vindo um crítico ali que pode dar uma pinta lá a qualquer hora e ela, com os doces ruins, pode acabar com o negócio dela. Sim. E o Beto, que é o noivo, Gabriel Godoy, maravilhoso também, galã, fofíssimo. E ele... Cara, é isso. De repente, a casa fica de dieta, né? E quando você faz essas dietas malucas e você toma esses remédios, né? Que tem anfetamina, você fica meio doida. E aí, a relação começa a ficar esquisita. Então, pra caber num vestido, você começa a abrir mão até do casamento, sabe? Sim. Gente, aliás, a cena da pizza... que é um filme de terror, é um mini filme de terror dentro do filme, porque você na hora que ela abre a porta, você entende o que, meu Deus, ela vai matar ele agora ele vai morrer. É muito boa. Cara, e você já fez essas dietas? Porque quando você faz essas dietas que são malucas, eu já fiz... Você fica muito mal-humorada.
favoritas da minha vida. Cara, você fica mal-humorada, você só pensa em comida. Só. E se alguém come uma coisa que você queria estar comendo na sua frente, você ódio, quer matar essa ódio, pessoa. ódio mortal. Divórcio. Eu dou Que que ela isso? pega assim uma megalinha, tipo assim, o que é isso aqui? Que é isso aqui? Não, ela cheirando. Porque fica, né? Meu Deus, aquela cena é muito maravilhosa. Você está me traindo. Tipo, não, eu só comi uma pizza. Eu só comi uma pizza. Taca a pizza favor. pela janela. Mas é isso. Desespero, mas é sobre isso. Total. E a gente também trouxe o pai dele. Eu gosto muito dessa relação dele. É um pouquinho uma trilha paralela, mas ali tem 3 beatzinhos. Eu gosto muito dele com o pai também. Porque no final do filme, é um filme sobre liberdade, né? Sobre você poder ser quem você é. E ele tem esse pai que é o Lahan que faz. E é um cara, assim, super certinho. E é um conservador, assim. Ele é desembargador. E ele... Cara, e é uma coisa, assim, a relação de pai e filho é super... Fria, né? Fria e difícil. E eu adoro essa relação também. E no final... Todos por causa eles, da Tamara, por causa dessa jornada da Tamara, todo mundo se liberta. Eu rio muito com lá no final, eu acho. Sucesso. Acho Não um vamos tiro. contar o que Eu acontece. acho um tiro, Deixa. acho um tiro. Ai, que delicinha, gente. Olha, é isso. Já demos aqui todos os motivos para vocês assistirem Doce Família. Disponível na Netflix. E, gente, por favor, assistam. Essas 2 primeiras semanas são importantíssimas pra gente. Assistam até o final. O algoritmo tá vendo, entendeu? Então precisa, dar o like depois também. Tem um super like, né? Tem um Super like. É sobre isso, por favor, ajudem. Faz muita diferença pra gente, por favor. Doce Família. Então, já falamos do elenco, falamos da história, sucesso, tá tudo dado. Agora, então, pra gente fechar... Vamos falar de futuro. O que você pode falar do futuro? O que você está fazendo? O que você quer fazer? O que você gostaria de fazer? O futuro. O futuro. Eu tô trabalhando... a gente assina um bando de coisa de confidencialidade, né? Mas espero que as Conta coisas... só o que pode contar, então. Vamos, né? Vamos... Um true crime, um filme de true crime que eu espero que aconteça e seja um sucesso. Você já escreveu ou tá escrevendo? Tô escrevendo. Tô no processo final dessa escrita. Tá. Pra Netinha também. Tá. Com o Bruno Passeri também, um parceiro incrível. Tô escrevendo um argumento de terror, que é um gênero... Primeira vez que eu tô escrevendo terror, eu tô bem animada. Mas essa é uma coisa mais inicial, então... Bom, tomara, né? Às vezes também a gente fala assim, não, vai demorar muito, mas às vezes daqui amanhã... Amanhã acontece. Quando tem que acontecer, acontece. Tomara. É isso. Mas eu queria falar de uma coisa, até pra empolgar o pessoal, que é tipo assim, às vezes você acha que uma coisa vai ser jogada fora e que nem eu falei do Extremo Sul. Eu recebi... anteontem, a notícia de que o piloto que eu escrevi é semifinalista do Frapa. Eu ganhei com o Extremo Sul agora. Já virou, já tá virando uma... VIP no Frapa. Que é uma comédia. Cara, e dá um gás isso, assim, porque... E era uma história que eu escrevi como um curta. Tentei emplacar ele em editais, não consegui 2 vezes, já tava meio assim... Aí tentei, mudei o gênero, aumentei o que eu tinha escrito do curta para um piloto. Cara, e agora, sabe? Foi selecionado. Não Não desistam, pessoas. É sobre isso. Que às vezes é isso. Às vezes precisa também de um tempo de você se distanciar, aí volta, mexe de novo. Às vezes é isso. Às vezes a gente precisa desse momento. Pô, e dá uma alegria, cara. Dá uma alegria, porque você, né, tem esse reconhecimento dos pares que, assim, caramba, Sim. Então, quem sabe? Quem sabe a gente não consegue ver o Aqui a esperança! É um passinho, né? Pra realizar uma coisa muito Sem difícil. dúvida. Por isso que a gente vem e fala, tipo, tô aqui, veio um doce, porque é tão difícil realizar, sabe? A gente quer muito ver acontecer. Porque Sem a dúvida. gente, ninguém faz o audiovisual, assim, pra ganhar dinheiro, como não fosse nada. Até porque não ganha, né? Mas a gente faz porque a gente acredita, porque a gente se coloca, então... Que a gente quer comunicar, né, sim, com as pessoas. Sim, É a gente isso. sempre tenta trazer, né, as coisas que são caras pra gente. Sim. Mas eu fiquei super feliz, porque assim, é muitos nãos que a gente recebe, muita rejeição, mas é tão bom quando a gente... Tem um reconhecimento. reconhecimento. É aquele abracinho do tipo, siga firme. Siga tá firme, tudo certo. Vambora. É. E, cara, é isso. Então, espero que isso ajude, empolgue as pessoas, né? Como o Zé sempre me empolgou, né? Meu guru lá do início. Espero que empolgue vocês também, gente. Continua fazendo, continua tentando. Às vezes é tipo assim, olha... Às vezes você tem que mexer, entendeu? Às vezes
a premissa não tá funcionando, será que eu tenho que mudar de gênero? O que eu gosto aqui? É bom você mostrar para pessoas que você confia, ter feedbacks, e a gente vai evoluindo os textos até o momento que ele possa acontecer. É isso. Muito bem. Bonito. Ju, acabou bonito. Olha que sucesso. Ai, gente. Muito obrigada Carol, por esse que espaço, eu posso dizer? cara. Foi maravilhoso. Você é maravilhoso. Eu ficaria horas aqui ouvindo você contar dos processos, das salas. Pô, das desculpa, eu suas sou meio prolixa e experiências. tal, mas Não, eu me empolguei mas muito, é eu sobre me isso. diverti muito. Ai, que bom. Isso que é importante. Te agradeço isso. demais. Aquela nossa conversa de bar. Com copos de água. Mas é isso. Um brinde. Não brinde. tinha aquela rodada de suco na Malhação, rodada de água? Pronto. Gente, olha eu derrubando tudo. Muito obrigada pela audiência, pela resiliência. Lembrando a vocês que o nosso Apoia-se está lá, o link no nosso Instagram, se vocês querem contribuir com o nosso podcast. E também agora estamos captando via PROAC CMS, então empresas interessadas em nos ajudar a continuar esse trabalho legal do audiovisual, por favor, nos procurem, tem os nossos contatos lá no nosso Instagram também. É isso, obrigada. Incrível, muito obrigada.